Bem, meus amigos do canal Roberto Henrique TV, estamos agora falando aqui para vocês. Eu tentei gravar do tablet, do celular, estou gravando do tablet aqui. Bom, pessoal, esse vídeo que eu quero falar para vocês é sobre um vídeo do Pastor Antônio Júnior. Como eu não consegui fazer essas edições para trazer todas essas informações, todas as informações que eu queria trazer, e também eu queria divulgar, eu também queria, como forma de evangelização, também reagir ao vídeo do Pastor Antônio Júnior. E é isso. Eu resolvi usar o vídeo do Pastor Antônio Júnior como forma de evangelização. O título do vídeo dele diz assim: porque ninguém está falando sobre a Copa do Mundo, a Copa de 2026. Fala muito, alguns trechos aqui, sobre como a pessoa, em alguns eventos que fazem coisas que desagradam a Deus, por exemplo, coisas ocultistas, né? Tipo, teve um evento em Paris, acho que foi as Olimpíadas de Paris, se não me engano, que retrataram os apóstolos, não sei se foi Jesus ou os apóstolos, com drag queens e também enfim, de uma forma desrespeitosa, né, pessoal? Então, eu queria deixar para vocês, eu não consegui pegar o texto, mas se você botar no Google ou no Bíblia Online, no Google, bota assim, Bíblia Online no Google, e vai lá no Bíblia Online e bota: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Você descobre onde está escrito isso na Bíblia. Essa é a mensagem que eu deixo para você. E mais uma oportunidade para você ter na vida aí, para você descobrir a salvação em Cristo Jesus, para você tomar a decisão certa vendo esse vídeo. Vamos ver. No começo deste ano, o mundo inteiro assistiu à abertura dos Jogos de Inverno na Itália. Uma pira olímpica em formato de globo dourado que, ao se abrir, revelava um pentagrama invertido. E no meio do espetáculo havia símbolos estranhos, chamas de fogo e referências ao famoso Inferno de Dante, a obra clássica que descreve o inferno. E você se lembra da abertura das Olimpíadas de Paris em 2024? Pois é, o mundo inteiro viu aquela paródia que fizeram da Santa Ceia, com drag queens no lugar dos apóstolos, um deboche descarado daquilo que é sagrado para mais de 2 bilhões de cristãos. Mas preste atenção nisso, esses foram apenas 2 casos que eu contei, mas em todas as aberturas dos grandes eventos mundiais, eles vêm trazendo mensagens subliminares. E o que será que eles estão preparando para a Copa do Mundo de 2026, que vai começar no mês de junho? Fique comigo até o final, porque eu vou te revelar algumas coisas sobre o maior evento do planeta que com certeza vão mexer com você, não porque alguém vazou algum plano secreto, mas porque quando você olha o histórico espiritual desses países, algumas coisas começam a fazer sentido. Eu sou o Pastor Antônio Júnior. Se você quer crescer espiritualmente todos os dias, eu quero orar por você e pela sua família. Então se inscreva no meu canal e ative o sininho da notificação, ok? Então vamos lá. Pela primeira vez na história, 3 países vão organizar uma Copa do Mundo juntos. Não são 2, como aconteceu no ano de 2002, com Japão e Coreia. Agora são 3: México, Estados Unidos e Canadá. A própria FIFA já está dizendo que esta será a maior Copa de todos os tempos. Mas quando nós paramos para observar a situação espiritual de cada um desses 3 países, o que nós enxergamos não é só um simples campeonato de futebol. É um cenário que parece ter sido montado detalhadamente, e talvez não seja coincidência. Vamos começar falando sobre o México, porque é lá onde tudo vai começar.
O primeiro jogo vai ser no estádio Azteca, na Cidade do México, no dia 11 de junho. O próprio nome desse estádio, Azteca, já diz muita coisa. É uma homenagem direta a um povo que tinha o costume de sacrificar seres humanos em grandes quantidades. Os astecas acreditavam que os seus deuses precisavam de sangue de pessoas para que o sol continuasse brilhando e o mundo não parasse de funcionar. E isso não acontecia de vez em quando, era a regra daquela religião. Os historiadores calculam que dezenas de milhares de pessoas eram mortas por ano. Eles arrancavam o coração das vítimas no topo das pirâmides, ofereciam crianças mortas para os deuses da chuva, e a civilização maia também fazia coisas muito parecidas. Quem já assistiu o filme Apocalipto, dirigido pelo Mel Gibson, viu exatamente como era. Para esses povos, a morte era como uma moeda de troca no mundo espiritual. E pare para pensar, é justamente nesse lugar que a Copa do Mundo vai começar. E aqui está o detalhe que quase ninguém está notando. Essa espiritualidade ligada à morte nunca sumiu de verdade do México. Ela apenas mudou de aparência. Hoje em dia, a religião que mais cresce na América Latina é o culto à Santa Muerte. É a imagem de um esqueleto com um manto e uma foice na mão. Uma verdadeira deusa da morte. E nós não estamos falando de algo pequeno ou isolado. O pesquisador Andrew Chesnut, que estuda isso profundamente, diz que esse é o movimento religioso que mais cresce nas Américas. Eles calculam que já existam mais de 12 milhões de seguidores no mundo, sendo que 7 milhões estão só no México. No ano de 2001, eles abriram o primeiro santuário público em um bairro chamado Tepito, lá na capital. Tepito é um dos lugares mais perigosos e violentos que existem. E foi exatamente onde a morte faz parte do dia a dia que esse culto cresceu com muita força. A Santa Muerte se tornou a proteção espiritual dos cartéis de drogas. Em 1998, a polícia prendeu um criminoso muito famoso por cortar as orelhas das vítimas e eles acharam um altar para essa entidade na casa dele. E foi aí que o público começou a conhecer esse culto. De lá para cá, isso entrou nos presídios, nas rotas onde o tráfico passa e nas comunidades mais pobres. Os estudiosos dizem que essa adoração explodiu junto com a guerra do tráfico, que mata cerca de 80 mil pessoas por ano no México desde 2006. Ou seja, quanto mais gente morre, mais pessoas buscam a deusa da morte. Esse é o lado espiritual do México, o país onde a bola vai rolar primeiro. Agora vamos olhar para o norte. Os Estados Unidos vão receber 78 jogos dos 104 que teremos na Copa. Jimmy, qual é a sua relação com a dor e eu lhe direi quem você é. Quem disse essa frase foi o herói. Vão receber 78 jogos dos 104 que teremos na Copa. Todas as partidas decisivas, das quartas de final até a final, serão lá. Então o palco principal é o território americano. E como está a alma dessa nação, que sempre diz ser a nação que está na mão de Deus? Essa pergunta é muito importante. Os Estados Unidos começaram como uma nação que buscava realmente seguir a vontade de Deus. Os fundadores daquele país usavam a Bíblia como base para criar as leis e organizar a sociedade. Tanto é que até hoje as notas de dólar trazem a frase "In God we trust", em Deus nós confiamos. Mas infelizmente, o que os americanos estão enviando para o mundo hoje é o oposto do evangelho. Hollywood e as grandes empresas de comunicação se tornaram ferramentas para atacar os valores cristãos. Basta observar o que acontece em grandes premiações como o Grammy ou nas apresentações do Super Bowl. Eles estão sempre exibindo símbolos de rituais, usam imagens macabras e fazem tudo isso de forma aberta para bilhões de pessoas assistirem. Isso sem contar quando eles querem atingir as crianças, através de desenhos animados que tentam confundir a cabeça dos nossos filhos sobre como Deus criou a família e o ser humano. Além disso, existe a questão do aborto, onde a vida de um bebê no ventre da mãe é tratada como algo que pode ser descartado. Ou seja, o que a palavra de Deus condena, eles agora transformam em lei e tratam o que é sagrado como se fosse uma piada. E a palavra de Deus traz um alerta muito grave em Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que transformam trevas em luz e luz em trevas. E se existe um país hoje que vive exatamente o que esse versículo avisa, são os Estados Unidos. Eles se tornaram a grande Babilônia da nossa época.
E eu não digo isso porque todos os americanos são ruins, de forma alguma. Existem muitas pessoas boas por lá, muitos irmãos em Cristo que estão lutando e resistindo com fé. O problema é que os donos das redes de televisão, os bilionários, os grandes diretores de cinema e os responsáveis pelas universidades trabalham de propósito para fazer com que aquilo que a Bíblia chama de abominação seja visto como algo normal. E agora pense bem, a Copa do Mundo vai acontecer justamente lá. É o maior evento de esporte do planeta, com bilhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. E será que na abertura da Copa e no encerramento, eles vão querer transmitir valores cristãos ou eles vão usar a Copa do mesmo jeito que fizeram na abertura de Paris e de Milão, como uma vitrine para empurrar essa agenda maligna para as famílias do mundo inteiro? Essa é a pergunta que nós só vamos saber a resposta daqui a poucos meses. Mas o alerta não para por aqui, porque agora nós chegamos ao terceiro membro dessa união, e eu confesso que esse é o país que mais me preocupa. Eu estou falando do Canadá. 2 cidades de lá vão receber os jogos, Toronto e Vancouver. Muita gente vê o Canadá como o vizinho bonzinho da América do Norte. É um lugar famoso pelas paisagens lindas, pelas pessoas educadas e pelo sistema de saúde que atende a todos os cidadãos. Mas quando nós olhamos para o que está acontecendo por lá, debaixo do pano, o cenário espiritual é muito gelado e não é por causa do inverno. E quando você olha os números, aí a situação assusta. No ano de 2016, o Canadá aprovou uma lei chamada MAID, que em português significa Assistência Médica para Morrer. Na prática, isso é a eutanásia liberada por lei e o suicídio ajudado por médicos, tudo pago pelo próprio governo. No primeiro ano em que essa lei valeu, cerca de 1.000 pessoas morreram através desse programa. Mas vejam como a situação fugiu do controle muito rápido. No ano de 2022, esse número chegou a mais de 13.000 pessoas. Isso representou 4% de todas as mortes no país naquele ano. Para vocês entenderem a gravidade disso na vida real, hoje morrem mais pessoas por eutanásia no Canadá do que por assassinatos, acidentes de trânsito e afogamentos somados. E agora, eu quero que vocês prestem atenção na parte mais assustadora. Esse programa foi criado no início só para pessoas que estavam desenganadas pelos médicos e em fase final de vida. Mas desde o ano de 2021, a regra mudou. Agora não precisa mais estar morrendo para pedir para ser morto. Basta que a pessoa tenha apenas alguma doença grave e essas regras vêm ficando cada vez mais frouxas a cada dia. Existem casos registrados de pessoas pedindo a eutanásia simplesmente por serem pobres e não terem como se sustentar. E tem mais uma coisa, eles estão tentando de todo jeito aumentar esse programa para alcançar também quem sofre com doenças da mente. E eu estou falando de pessoas com depressão, ansiedade forte ou esquizofrenia. Pois é, o Canadá vem se transformando nisso. É um país onde o governo tomou o lugar de Deus, decidindo quem deve viver e quem deve ser descartado. E esse é o terceiro país que vai comandar a Copa do Mundo de 2026. Irmãos, é claro que não existe um país perfeito, 100% cristão, e o Brasil não é uma nação exemplar para julgar as outras nações. Mas quando a gente observa certos sinais culturais e espirituais, vale a pena pelo menos prestar atenção. E quando a gente junta essas 3 forças em um único evento onde o mundo inteiro vai parar para assistir, esse é o cenário perfeito para eles implementarem as suas ideias. Eu quero que você saiba que existe uma estratégia muito clara por trás desses grandes eventos, que é a tática de acostumar o nosso olhar com o que é errado. Pense comigo, quando o sistema deste mundo ele quer introduzir uma coisa que as pessoas normalmente não aceitariam, ele não faz isso de uma só vez. Ele apresenta aos poucos, disfarçado de arte, de cultura e principalmente de esporte. Os grandes eventos esportivos são o lugar perfeito para isso, porque tem as maiores audiências do planeta. Bilhões de pessoas estão com a guarda baixa, querendo simplesmente se divertir com a família na frente da televisão. E é nesse momento que eles implementam esses símbolos estranhos e rituais. É como se fosse um treino para a nossa mente. Se você vê uma coisa ruim uma única vez, você se assusta. Mas se você vê aquilo 10 vezes em eventos diferentes, você começa a achar tudo aquilo normal. E tem um outro detalhe que quase ninguém fala. Esses eventos também funcionam como um teste de reação. Eles colocam todo tipo de coisas ocultas e depois observam. Se ninguém reclama, eles repetem no próximo evento. Se vira polêmica, eles ajustam e fazem de um jeito mais sutil.
E analisando agora de acordo com a Bíblia, o objetivo dessa estratégia, na verdade, é tornar aquilo que é profano em algo comum, para que no futuro a sociedade aceite o sistema do anticristo sem nenhuma resistência, achando que é só mais uma mudança cultural natural. Irmãos, saibam que eu não estou dizendo que gostar de futebol é pecado. Eu não estou dizendo para vocês não assistirem aos jogos. Eu mesmo pretendo assistir alguns vídeos, principalmente do Brasil. Mas existe uma diferença muito grande entre ver uma partida e ser dominado por um espetáculo. A Bíblia não proíbe a diversão, mas sim a idolatria. E a idolatria acontece quando qualquer coisa rouba o lugar de Deus na sua atenção, no seu sentimento e dentro da sua casa. Então, talvez a pergunta não seja se algo vai acontecer, mas se nós vamos perceber quando acontecer. Por isso, meu conselho para você é muito simples. Pode assistir aos jogos, torça pelo nosso Brasil, mas quando chegar a hora da festa de abertura, e saiba que ela pode vir carregada de muitas mensagens subliminares, então não aceite aquilo sem raciocinar. Quando os símbolos aparecerem, explique para os seus filhos o que aquilo significa de verdade, seja prudente, vigie e ore, tá bom? Porque o nosso dever é não se conformar com as coisas deste mundo, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou, compartilhe com o máximo de pessoas e eu vou deixar aqui na tela 2 vídeos para você assistir. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. A gente sabe que para ficar rico é só herdando ou roubando. A gente, vírgula, né? Todo mundo sabe disso. Não, algumas pessoas pensam. Bem, meus amigos, aí você viu o vídeo do pastor Antônio Júnior e o que eu queria dizer para você é que o que você está esperando mais? O mundo piorando, cada vez pior, o mundo cada vez mais, o mundo experimentando um mundo sem Deus. Porque o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente, qual é a solução? É um mundo onde temos a nossa fé em Jesus, em buscar o Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus, né? E seguir os seus mandamentos, obedecer os seus mandamentos. Não só acreditar, mas também seguir, obedecer os seus mandamentos. E a pessoa fica perguntando assim, pode perguntar a mim, então, Roberto, como é que eu faço para obedecer, para ser salvo? Já que eu quero, depois disso que eu vi, eu estou vendo que realmente o mundo está caminhando para um mundo sem Deus, né? Um mundo onde que está sendo construído para o anticristo reinar. E como é que eu escapo disso? É simples. Você pode aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Seguir o que Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você pode fazer uma oração agora mesmo aí onde você está e dizer assim: Jesus, eu o aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti e eu o aceito de coração como o Senhor e Salvador da minha vida. E peço a salvação a Ti e me arrependo dos meus pecados. Quero agora viver uma vida de rejeição ao pecado. Quero viver uma vida de obediência à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, é isso que você tem que fazer. E trilhar um novo caminho. Trilhar um novo caminho, que é um caminho de obediência à palavra,
E podemos sim escapar de tudo isso, podemos sim. Podemos escapar de todo o mal. Por mais difícil que seja, podemos sim, se buscarmos a Deus e praticarmos a obediência à sua palavra, aos mandamentos da sua palavra. É isso que eu queria deixar para vocês aqui. Eu, do mesmo jeito que nesse vídeo o pastor Antônio Júnior pediu para se inscrever no seu canal, eu também peço para você se inscrever no meu canal. Estaremos trazendo vídeos como esse e também vídeos onde eu prego a palavra eu mesmo e ensino como você obedecer a palavra. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo do canal.